Salve, salve galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo resenha aqui do canal. Eu me chamo Fernando e hoje nós vamos falar de um quadrinho nacional pelo selo original da editora Pipoca e Nanquim. Eu estou falando de Cidade Pequenina, material que conta com bom acabamento gráfico, a edição está bem bonita, ela tem um formato maior do que o americano, conta com capa dura, o papel, se eu não me engano, é o Pollen Bold colorido, são 252 páginas, ao preço de R$ 89,90, dá para você achar com desconto, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Bom, o Camilo e o Aldo já são veteranos aí no mundo dos quadrinhos, e eu particularmente tive mais contato com as obras do Camilo, inclusive Desengano, que é um quadrinho que eu gosto demais, teve resenha aqui no canal Central HQs. O Camilo ele segue uma vertente mais do underground dentro dos quadrinhos nacionais. Não é à toa que o prefácio de Desengano foi feito por Robert Crumb. E mais uma vez, esse rei dos undergrounds, né, dos quadrinhos undergrounds, faz o prefácio aqui também da obra Cidade Pequenina. Olha aqui o prefácio de Robert Crumb. Esse quadrinho vai trazer um retrato da cidade de São Manuel, lá no interior de São Paulo, cidade natal dos irmãos, onde inclusive a família deles vivem. Eu particularmente consegui me identificar com a obra porque eu cresci aqui no interior do Paraná, né? Somente depois, com 16, 17 anos, que eu fui morar numa cidade maior. No caso, eu acabei indo morar lá em Curitiba para fazer cursinho pré-vestibular e essas cositas mais. Então, galera, eu tenho aqui aquela percepção, né, de quem viveu realmente no interior, naquela paz, naquela, de certa forma, monotonia em algum sentido. Você tem também aquela coisa cotidiana, aquela repetição do dia a dia, mas por outro lado, você tem também aquelas amizades mais próximas, aquela coisa mais tranquila no seu dia a dia, sem a correria de uma cidade grande. Então, o Camilo e o Aldo, eles vão narrar aqui vários acontecimentos que eles lembram ou que foram contados por pessoas da cidade, de forma a construir pequenas histórias ao longo desse quadrinho. Ainda que ambos tenham um traço mais cartunesco, o Camilo ele tem um desenho mais estilizado, trazendo expressões mais tragicômicas para os personagens. O lance, galera, é você perceber qual é o objetivo, a ideia desse quadrinho, porque senão pode ser que você venha a se decepcionar. E por que eu falo isso? A publicação ela vai abrir com duas histórias que são bem legais e empolgantes, onde nós temos ali uma narrativa envolvendo o time de futebol da cidade, que estava disputando uma partida importante, mas os jogadores saíram para farra, beberam todas e estavam, obviamente, acabados de ressaca na hora do vamos ver, na hora de realmente jogar. Aí utilizaram uma certa mutretagem para tentar adiar esse jogo. Depois nós temos a história de uma icônica personalidade lá da cidade de São Manuel, que é o Butina. E essa história realmente eu achei muito interessante, tem até uma foto do Butina aqui dentro da publicação. Então são duas histórias que vão trazer, além do cotidiano, né, da cidade de São Manuel, aspectos curiosos, interessantes e de certa forma empolgantes para o leitor. Acontece que depois a publicação ela segue intercalando com histórias que parece que não tem desfecho. Você vira a página e acabou falando, mas como que não está continuando? Né? Por que não tem um desenvolvimento nisso aqui? E isso não acontece em apenas uma ou outra história, acontece de forma até repetitiva ao longo desse quadrinho. Como eu mencionei, são vários contos ou histórias fechadas que estão unidas, né, por se passarem ali na cidade de São Manuel. E aí que eu entro na questão do objetivo da obra. Claramente, quando eu vi que essas histórias elas simplesmente eram finalizadas, fechadas de supetão, eu percebi que os autores queriam contar, além dessa parte mais curiosa e engraçada da cidade, coisas simples, coisas do cotidiano, que eventualmente são simplórias, e não simplórias no sentido negativo, são simplórias no modo de ser, simplesmente são coisas que acontecem numa cidade pequena. Então, com isso em mente, eu pude aproveitar melhor a leitura, mas eu entendo perfeitamente quem eventualmente vai ler a obra e fala, tá, mas
a história aqui de um gatinho que dura 3, 4 páginas. Qual é a ideia aqui? É simplesmente contar essa simples história. Esse é o lance da publicação. De toda forma, eles conseguem apresentar a cidade de São Manuel para os leitores, com as suas peculiaridades, com as suas personalidades, pessoas importantes que realmente marcaram a cidade de São Manuel. E finalizando, né, a publicação, nós temos talvez a história mais legal e empolgante entre as que estão compiladas dentro de Cidade Pequenina, que é a história de uma piada que pode simplesmente ter ganhado o mundo, mas se originado ali na cidade de São Manuel. E aí o Camilo e o Aldo, eles ficam obsessivos para descobrir essa história, saber se isso realmente é verídico ou não. Então eu achei bem empolgante esta parte final, então me trouxe uma sensação de maior satisfação durante a leitura. O Camilo e o Aldo Solano, dentro do objetivo que a obra queria entregar para o leitor, consegue sim contar boas histórias, obviamente com altos e baixos, diga-se de passagem, mas eu achei que eles conseguiram realmente trazer, né, toda essa ideia de cidade do interior de qualquer estado aí do Brasil. Eu realmente gostei do trabalho deles, o aspecto artístico tá de primeira, tendo em mente que trata-se de um traço mais caricato, tragicômico nas expressões dos personagens, com essa pegada mais underground, conforme vocês já viram aí nos inserts do vídeo. Em suma, galera, que nota que eu dou para Cidade Pequenina? Eu dou a nota entre 8 e 8,5. Um bom quadrinho nacional que talvez pessoas de cidades maiores aí não consigam compreender todo esse sentimentalismo, essa nostalgia, né, de quem viveu em cidades do interior, principalmente quando a gente retorna para esses locais. Como eu mencionei, eu cresci, né, numa cidade muito pequena, na verdade era uma vila da Copel, que é a empresa paranaense de energia elétrica, onde ela construía pequenas vilas, e até hoje, quando a gente encontra pessoas que viveram naquela cidade, ou melhor, naquela vila, mesmo você não tendo grande amizade, grande contato, é praticamente uma grande celebração, né? As amizades ficaram muito fortes e a gente já fez até alguns encontros aí da galera que viviam aí nessa pequena vila que tinha em torno de 5.000 habitantes. Então é isso daí, galera. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, que ele tenha sido de alguma utilidade para vocês. Não esqueça de dar o seu like e se inscrever aqui no canal. Um abraço para todos e fui!